Quando nos deparamos com pacientes ansiosos e com traumas odontológicos, gera um estresse muito grande, tanto para o paciente quanto para o profissional, pois não é raro encontrar pacientes com fobia a tratamentos. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que muitos pacientes deixam de ir ao consultório por medo e ansiedade. Veremos no programa de hoje o que isso pode acarretar nas vidas das pessoas e quais as técnicas adotadas para se conseguir realizar tratamentos indolores e que acabam com o mal-estar dos pacientes odontofóbicos. Embora existam técnicas bastante eficientes de anestesias locais e que estas sejam normalmente utilizadas, é muito grande o interesse e a procura por métodos para aliviar o medo e trazer conforto ao paciente. A sedação é uma técnica que leva à diminuição do nível de consciência do paciente, não afetando sua habilidade de respirar, podendo responder a estímulos físicos ou verbais. Veremos os tipos de sedação. Sedação venosa. O médico anestesista aplica uma medicação no soro como benzodiazepínicos, por via endovenosa, veia. Isto leva o paciente ao sono, não vivenciando o tratamento odontológico que está sendo realizado. Isto permite que todo o tratamento possa ser realizado em um único dia, durante o período de sedação. Após o término dos procedimentos, o paciente fica sob cuidados por algumas horas até receber alta. Sedação endovenosa. Não é anestesia geral, sendo um procedimento menos invasivo, onde o médico anestesiologista fica durante todo o tratamento acompanhando o paciente, verificando batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea e eletrocardiograma, sendo muito confortável e seguro para o paciente. Hoje em dia, a odontologia tem como um grande aliado o uso da sedação com óxido nitroso, onde o próprio dentista, desde que autorizado por um curso de capacitação clínico e teórico, pode estar realizando os procedimentos odontológicos com auxílio do óxido nitroso. Analgesia inalatória por óxido nitroso. É uma técnica que tem como intuito diminuir o medo e a ansiedade em pacientes que pretendem realizar um tratamento odontológico. A analgesia é administrada por meio de uma máscara nasal, desenvolvida especificamente para a odontologia, que é posta sobre o nariz do indivíduo, que por ela ocorre uma fusão de oxigênio com óxido nitroso, provocando uma leve e estável sedação do paciente. Este gás não substitui o uso total de anestésico locais, mas diminui bastante. Porém, ele tem um efeito ansiolítico que tranquiliza e relaxa o paciente, não permitindo que o mesmo sinta medo dos procedimentos, o que possibilita um tratamento tranquilo e sem trauma. Quando utilizado, o óxido nitroso permite ao paciente uma sensação de bem-estar, permitindo que ele perca a atenção direta sobre o tratamento, otimizando muito o trabalho do dentista. O óxido nitroso não tem nenhum efeito colateral após seu uso. Sendo assim, depois de suspenso, o paciente pode voltar às suas atividades normais. Não existe contraindicação para o uso de óxido nitroso, mas o seu uso deve ser limitado quando o indivíduo se encontra com problemas para respirar pelo nariz, como episódios de sinusite ou grandes resfriados. Os relatos de pacientes que utilizam esta técnica mostram que durante a utilização não se portam com o tempo,
não tiveram expectativas de dor durante o uso do anestésico local e ao uso da caneta de alta rotação, permitindo que hoje eles tenham o prazer de ir ao dentista, pois não tem mais um medo de sentir dor. Estão indicados para o uso do óxido nitroso pacientes ansiosos, crianças, pacientes cardíacos, pacientes fóbicos. Por isso, hoje em dia, esse tipo de sedativo está sendo muito utilizado no Brasil, pois nos Estados Unidos o uso é realizado há mais de 100 anos. E agora que você tem a chance de realizar um tratamento sem dor, vai ficar parado? E nunca esqueça que a sedação deve ser feita em clínicas que tenham blocos cirúrgicos e todas as aparelhagens adequadas para o procedimento. É sempre indicado para pacientes ansiosos e traumatizados ou quando instituem o conceito Day Clinic, no qual todos os procedimentos são realizados em um único dia. O sorriso é seu, o talento é nosso. Clínica Doutor Elísio Marques da Silva. Traz de volta o seu sorriso. E hoje, aqui no quadro Pergunte ao Especialista, nós estamos com a presença ilustre do Dr. Marco Almeida, médico anestesiologista, que vai responder algumas perguntas em relação à sedação e anestesia. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Aline. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a relação da anestesia com os pacientes, principalmente os pacientes que estão envolvidos em procedimentos odontológicos. Isso. Então agora eu vou começar com algumas perguntas que eles fazem bem frequentes antes de fazer qualquer tipo de sedação ou anestesia. A primeira, o que é uma sedação, né? Que eles sempre perguntam, o que é isso? A sedação, ela tem um papel que é permitir, né, que uma pessoa, um paciente, passe por uma experiência, né, que muitas vezes ela pode considerar desagradável, né? E isso existem inúmeros exemplos. A sedação, então, é o ato de se utilizar de medicamentos, né? Na maioria medicamentos, existem sedação também, por exemplo, com hipnose, né? Medicamentos para que nós alteremos o nível de consciência, alteremos a consciência desse paciente, reduzindo então a ansiedade, né? Reduzindo a percepção do que está acontecendo ao redor, né? E que essa experiência se transforme numa experiência que não seja traumática, que seja uma experiência que ocorra na vida dessa pessoa sem que seja desagradável. A sedação, então, é o caminho para evitar que experiências desagradáveis possam ser realizadas, né? E muitas vezes não são experiências traumáticas, né? Mas tem a ver com o que aquele paciente viveu, ou com o que ele ouviu, ou o que falaram, ou simplesmente como uma criança, né, que foi em algum momento manipulada de forma inadequada por um dentista, né, há 40 anos atrás, e hoje, mesmo assim, né, mesmo estando consciente que aquilo é seguro, é indolor, né, ele não consegue mais sentar naquela cadeira. Tem medo mesmo. Né? Tem medo. E qual é a diferença entre sedação e anestesia geral? Porque às vezes as pessoas conseguem fazer uma confusão aí entre essas duas coisas e eu acho que são coisas bem diferentes, né? São sim. A anestesia geral, né, ela envolve vários componentes, né? Dentre eles, a alteração do nível de consciência, né? Mas ela não é só isso, ela é muito mais do que isso, né? Ela envolve o uso de drogas muito potentes para evitar dor, né? Ela envolve a ausência total de lembranças do que está acontecendo. Ela envolve também imobilidade do paciente durante o ato operatório, né? E ela envolve inconsciência, né? Então ela é composta por vários componentes que, ao final, a soma de tudo isso se chama anestesia geral, tá? É como se o cérebro,
né, reduzisse tanto a sua atividade, né, com o auxílio de drogas que agem diretamente sobre o cérebro. E existem inúmeros tipos de drogas, né, permitindo que cirurgias de pequeno ou maior porte sejam realizadas. A sedação não é isso. A sedação ela é mais simples do ponto de vista de uso de drogas, porque ela exige basicamente alteração do nível de consciência para que o paciente muitas vezes reduza a sua ansiedade, estando quase consciente, né? E não lembre e esqueça o que está acontecendo. Muitas vezes, as drogas que se utiliza para sedar um paciente, elas poderiam também ser as mesmas drogas utilizadas para se fazer anestesia geral. Qual é essa diferença? Seria como uma cor, ou duas cores, se nós imaginarmos o branco e o preto. O branco seria o paciente completamente acordado, que tolera qualquer procedimento. O que seria o preto? A cor preta seria o paciente que está na anestesia geral mais profunda. Tá? Os tons entre o branco, que é o completamente acordado, e o preto, essa escala de cinza, seriam os níveis de sedação, né, que vai chegar até ser muito profunda, quase anestesia geral. Né? Então, mas tu teria vários níveis de sedação, desde a sedação consciente, que é aquele paciente que recebeu uma pequena dose de um benzodiazepínico ou de outra droga, né, porque estava muito ansioso, e aí ele fica tranquilo, ele fica quase acordado, ele responde aos chamados, diz assim, agora acorda. Né? Agora o senhor vire para cá, vire para lá, abra um pouquinho mais a boca. Consegue responder tudo. Exatamente. Até níveis um pouco mais profundos, como quando a gente utiliza, por exemplo, para fazer procedimentos que sejam um pouco mais invasivos. Claro, são coisas bem distintas. Então, quais pessoas estão aptas a receber esse tipo de sedação ou anestesia? Existe essas pessoas aptas ou qualquer pessoa pode ser sedada ou anestesiada? A anestesia geral, ela existe para atender praticamente qualquer paciente. O que a gente vai precisar é escolher técnica correta, monitorização adequada, mas a anestesia geral se presta a qualquer paciente. Por que hoje nós consideramos a anestesia geral segura? Baseado em 3 grandes pilares. Um dos pilares são os próprios profissionais que trabalham hoje com anestesia. Se nós lembrarmos, há 40, 50 anos atrás, a anestesia ela era realizada muitas vezes por freiras do próprio hospital. Um método um pouco empírico, né? Não se tinha indivíduos, não se tinha médicos formados... aptos a realizar uma anestesia. Especialistas. Eles aprendiam a fazer anestesia, né? Ou muitas vezes, em algumas situações, o próprio cirurgião, né, anestesiava e operava, né? E isso, a partir da década de 70, 80, começou a mudar radicalmente. Né? Surgiram grandes cursos de especialização. Hoje nós temos uma formação de médicos anestesiologistas de primeira linha. No Rio Grande do Sul nós estamos, graças a Deus, muito bem servidos. Nós temos excelentes centros formadores. Né? Então esse é um dos pilares. Houve uma melhora da qualificação do profissional. Além disso, nós tivemos uma melhora da monitorização, das informações que durante o procedimento a gente adquire do paciente, e isso foi uma melhora dos aparelhos. Hoje a indústria nacional se desenvolveu, hoje nós temos a capacidade de importar equipamentos de excelente qualidade, então em clínicas, hospitais, mesmo hospitais pequenos, nós temos uma monitorização de qualidade que nos dá muita segurança e isso reflete em segurança para o paciente. Mais importante, ou tão importante, ou talvez o pilar mais robusto de tudo isso, sejam as drogas que se tem. As drogas que se tem hoje, as drogas que se tem desde a década de 90, tá? São drogas que não se imaginava, né, que pudessem existir talvez na década de 70. Com certeza, mudou muita coisa. Né? Então isso traz segurança. A anestesia geral, a sedação hoje é segura, baseada nesses 3 pilares. Então é muito seguro. Então, teoricamente, se nós selecionarmos o paciente adequado, selecionarmos as drogas adequadas, né, todo paciente pode submeter a anestesia geral e a grande maioria deles poderá ser sedado.
E o paciente, ele pode solicitar ao dentista o uso de algum tipo de droga para sedação ou o uso da anestesia geral para os procedimentos odontológicos? Claro, claro que sim. Quando tu está atendendo um paciente, tu vai perceber que aquele paciente, por ansiedade, ou mesmo, às vezes, por algum determinada doença clínica, hipertensão, angina, diabetes, e aí vocês vão discutir, vão dizer assim, olha, eu tenho a possibilidade de realizar o teu procedimento sob sedação e sob cuidado de um anestesista. Isso é uma coisa interessante. A grande maioria das pessoas, ainda hoje, né, vê a anestesia com muito medo. A anestesia não foi criada para ser um mal para o ser humano. Com certeza. Ela foi criada para possibilitar que a cirurgia se desenvolvesse. E hoje nós temos uma anestesia de altíssimo nível. A anestesia hoje agrega segurança aos pacientes. A anestesia permite que pessoas que de alguma forma não poderiam realizar determinados procedimentos realizem de forma segura. E por esse ser um assunto bastante pertinente hoje na odontologia e na própria medicina, nós iremos continuar a entrevista então após os comerciais. Não saiam daí. A clínica do Dr. Sorriso, com mais de 30 anos de experiência, possui uma sede com 6 andares em Porto Alegre e é especializada em implantes. Dependendo da sua condição óssea, em até 3 dias você volta a sorrir para a vida. Estamos de volta então com as perguntas para o Dr. Marco a respeito de anestesiologia. Dr. Marco, quem é o responsável por administrar esses tipos de medicamento, essas drogas por sedação ou analgesia? Existe, que é o anestesiologista, a gente sabe. E por quê? Como é que isso funciona? A anestesia é uma especialidade médica. Certo. Né? Ou seja, a anestesia, ela hoje envolve muito conhecimento. O anestesista é o especialista em administrar drogas que levam a sedação, a anestesia geral ou a bloqueios, no caso, ou a anestesia local, regional. Então, nós considerarmos que alguém que não tem informação específica para isso pode, né, utilizar aquelas drogas e sedar, eu considero muitas vezes arriscado. Por quê? O que eu vejo na minha experiência? Que às vezes a soma das drogas, o 1 mais 1, de drogas de classes diferentes e indivíduos diferentes, não dão o 2. Em alguns indivíduos eles representam 3, em alguns indivíduos eles representam 5. O que isso significa? Que com a mesma quantidade de droga, um indivíduo vai ser muito sedado e o outro vai ficar completamente acordado. Tem que ter especialidade, tem que saber o que está fazendo para a coisa dar certo. E nessa hora, quando as coisas, o 1 mais 1 não deu 2, e tu precisa resolver, porque assim, não é que esteja acontecendo nada errado, né? Tu precisa resolver. Tu precisa, naquele paciente que se sedou um pouquinho mais, ter os recursos para reverter aquele efeito, né? Isso existe. Com certeza. E isso nos dá segurança. E isso é interessante em sedação. Para algumas drogas, e talvez sejam as drogas mais comumente usadas, nós temos antagonistas. Seria como se nós tivéssemos antídotos, tá? Uma droga que reverte esse efeito. Mas até o uso dessa droga tem que ser compreendido. Porque muitas vezes quem utiliza aprende a usar, mas não aprende a reverter. Isso é uma coisa que pode acontecer. Claro. Né? E o outro exemplo é a mesma coisa. Naquele paciente onde o 1 mais 1, né, deu menos que 2, o paciente ficou acordado, tu tem que saber o que fazer para levar ele ao nível adequado da sedação. Tá certo, exatamente isso. E uma coisa que se percebe, assim, muito os pacientes falarem do risco da anestesia. Não existe risco, como tu já vinha falando, que o risco diminuiu muito ao longo do tempo, mas eles têm medo e sempre perguntam, mas isso tem um risco? Como é que vai ser? Como é que isso funciona? Se nós pensarmos em risco, qualquer procedimento envolve um determinado risco. Mas o que é o risco?
Isso talvez seja o mais importante. O que nós temos que definir é o que é um procedimento de grande risco e o que é um procedimento de um risco baixíssimo. Certo. Tá? Os eventos graves relacionados à anestesia, diretamente à anestesia, em pacientes sadios, é um caso para cada 100 mil anestesias. Isso é baixíssimo, isso é quase nulo. Uma outra coisa que é muito comum é os pacientes terem medo de alergias. Alergias, será que eu sou alérgico à anestesia? Hoje as drogas que se tem em anestesia são drogas com um perfil alergênico, com uma capacidade de gerar alergia muito baixa. Porque elas foram colocadas, né, nesse ambiente de uso em pacientes depois de terem sido muito testadas. Claro. Então as drogas hoje, com relação à alergia, são muito seguras. Quando utilizadas, como tu disseste antes, por mãos habilitadas, isso aumenta muito a segurança. E eu brinco com uma coisa: se quando a gente vem para a Terra, da onde a gente vier, quando a gente nasce, a gente preenche um formulário. E nesse formulário existe que eu, no caso eu nasci, e que em algum momento eu vou ter uma alergia. Eu brinco que eu sempre rezo, né? E eu rezo que essa alergia ocorra com um bom anestesista. Que ela não ocorra enquanto eu estou comendo camarão na praia. Com certeza, porque tu vai estar na... que ela não ocorra quando eu estou na farmácia ou em casa tomando um medicamento que eu nunca tomei. Tá? Agora, quando eu estiver nas mãos de um bom anestesista, ele não só é o profissional habilitado para resolver isso, como ele também tem à sua disposição, do lado dele, as drogas e todo o equipamento para resolver essa situação. Então, veja que nós temos um grande número de estigmas ou fantasias que ainda permeiam a minha especialidade e que aos pouquinhos, talvez, assim, mostrando que a anestesia mudou, a gente consiga modificar na cabeça das pessoas e trazer essas pessoas para situações que elas às vezes não fazem. Eu vi isso muitas vezes. Eu vi pacientes que não vão ao dentista de medo, fobia, né? De sentar na cadeira do dentista. Que aquilo para elas é algo intolerável. São muitas essas pessoas, com certeza. Dr. Mark, o que quer dizer termo consentimento esclarecido que os pacientes devem assinar antes de realizar uma anestesia? Para que isso serve? O consentimento informado, ou consentimento esclarecido, ele é mais do que um simples ato. Não é o simples ato de um paciente assinar um documento a respeito de um procedimento. Tá? É um direito do paciente. O que ele envolve? O fornecimento de informações, o mais detalhada possível, né? Ao indivíduo que compreenda essa informação. Então nós teremos que ter a informação na linguagem adequada, né? Que permita ao indivíduo o ato voluntário, ou seja, ele tem a capacidade de decidir se ele quer ou não fazer tal coisa. Certo. Né? E aí, nesse momento, eu vou dizer, então nós temos o seguinte caminho, e explicar por que um caminho é melhor que o outro, por que um caminho envolve menor ou maior risco, né? E algumas vezes eu até posso sugerir, o profissional até pode sugerir, eu acho que no teu caso, esse caminho é um pouco melhor, envolve tais e tais riscos, mas tem tais e tais benefícios. Mas o consentimento informado, ele é o documento que registra isso, né? Ele registra, então, que o paciente ouviu, que o paciente compreendeu e que voluntariamente ele concordou. Certo. Né? Que a tua proposta de tratamento, ela foi aceita, né? Isso é o direito dele. Né? E isso também tem um papel de te garantir, de te proteger, né? Que tu está fazendo a prática correta. Né? Os pacientes têm um pouco de receio. Realmente, eu leio algumas vezes consentimentos informados, né? E a gente fica pensando, mas esses riscos aqui são
são baixíssimos, esses riscos aqui praticamente não existem. O documento ele tem que ter tudo aquilo. Claro, né? O que eu sim. faço, na maioria das vezes, é registrar os riscos que são mais comuns à caneta. Por exemplo, náuseas é extremamente comum. Então, esse eu assinalo. Olha, tem uma grande chance de, neste tipo de procedimento, o senhor ou a senhora apresentar náuseas. Né? É importante que ele assine esse documento antes do ato. Né? Consciente. Daqui. De forma consciente. Outra coisa, e que ele tenha a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Isso é fundamental. Né? Que ele tem, olha, eu acho que tal coisa não está bem explicada. O momento da assinatura do consentimento é o momento dele retirar todas as dúvidas e do profissional apresentar as alternativas. Muito bem. Marco, eu agradeço profundamente a tua presença aqui no programa Doutor Sorriso. Muito obrigado por ter participado com nós aqui nesse bloco. Pergunte ao especialista, resolveu várias questões, eu acho, para muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade. A minha especialidade, ela tem várias marcas que nós, com o tempo, nós desejamos tirar. Né? Para quem trabalha, para quem vê a anestesia no dia a dia, a anestesia ela é uma especialidade fascinante. O anestesista, ele tenta, o trabalho dele é o trabalho de evitar complicações. O nosso foco, o foco do nosso trabalho é evitar que as coisas deem erradas. É preservar o paciente para que ele permaneça ou para que ele termine o procedimento da mesma forma que ele iniciou, ou na maioria das vezes, já que envolve doença, melhor do que quando ele iniciou o procedimento. Certeza, né? Então, a anestesia, ao contrário do que a gente pensa, ela foi desenvolvida e ela evoluiu para proteger as pessoas e não para causar mal às pessoas. Com certeza, isso ficou entendido, eu acho, a partir de agora com essa entrevista. Muito obrigada. E vocês, continuem assistindo o Doutor Sorriso. Muitos pacientes fóbicos se beneficiam destas sedações ou anestesias e conseguem realizar todo o tratamento odontológico sem nenhum problema. E o melhor, a maioria deles perde o famoso medo de dentista. Pacientes cardíacos com necessidades especiais e crianças podem também se beneficiar com o uso desses tipos de sedações. Agradecemos a sua audiência, uma ótima semana a todos e não deixe de acompanhar o programa Doutor Sorriso. Um abraço a todos e até mais! E hoje, aqui no quadro Pergunte ao Especialista, nós estamos com a presença ilustre do Dr. Marco Almeida, médico anestesiologista. Nós estamos com a presença ilustre do Dr. Marco Almeida, anestesiologista, que vai responder. Eu não vou conseguir agora. Isso aí vai levar meio dia. Vai levar. Vou levar o dia inteiro, mas Olha, isso aí vai levar horas, cara. Aqui no quadro Pergunte ao Especialista, nós estamos Isso vai pro aqui, ó. Nós estamos com a presença ilustre do Dr. Marco Almeida, doutor, médico anestesiologista, que vai nos responder algumas perguntas. É hoje o dia. Faltando, foram 44 minutos. Não, só isso. E pode me mandar 50 perguntas.